Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais uma notícia bombástica de agora que acaba de explodir, pessoal. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Pessoal, já peço a vocês que deixem seu like, que é muito importante para a gente, ajuda muito na distribuição da notícia. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político e comentem também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para esta notícia bombástica que acaba de explodir. Tomou todas as manchetes. Amigos, o que eu vou contar para vocês agora é surreal, é absolutamente inacreditável, mas tem acontecido bastante. É aquela história, é raro, mas acontece sempre. O ministro Moraes recebeu uma homenagem em 2024 do Vorcar em Londres, numa festa de luxo regada a prostitutas. É isso mesmo, o Moraes recebeu uma homenagem do Vorcar em 2024 em Londres, numa festa com acesso a prostitutas de luxo. E sabe quem estava nessa festa? Nessa festa havia a cúpula dos três poderes do judiciário, e do legislativo e do executivo. Inclusive, foi nessa festa que o Vorcaro teria dito aquela famosa frase para a sua esposa ou para a sua namorada: eu aqui, euzinho, estou discursando para todo mundo, para todas as autoridades. Eu vou te contar quem são as autoridades que a gente já sabe que estavam nessa festa e participaram dessa homenagem, vamos dizer assim, ao Moraes, e também vou te contar detalhes de como essa festa ocorreu. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e também deixem o seu like. A coisa era tão grandiosa, meus caros, que o jantar, só o jantar, custou 2,7 milhões de reais. Tinha músico famoso tocando, tinha banda, tinha de tudo. Só a diária no hotel, eles ficaram no hotel luxuoso ali de Londres, e só a diária no hotel custava de 8 a 22 mil reais. Isso em 2024, a depender do quarto em que cada um ficava. Como eu mencionei, estava todo mundo nessa festa, e eles, os convidados, ao chegarem, aí é que entra a parte do acesso às prostitutas, essas pessoas, esses convidados, né, eles chegavam e recebiam um broche, né? O Vorcaro entregava um broche para essas pessoas, e esse broche dava acesso a essas prostitutas. E aí a conversa entre eles era: você recebeu o broche? Você não recebeu o broche? As prostitutas eram chamadas de suicinhas pelos organizadores da festa. Segundo as informações que a coluna do Metrópolis, que traz esse caso à tona, a público, informou, os ministros que estavam lá, que eram da cúpula do judiciário, a gente tem informações de que o Moraes, claro, estava lá com a esposa, e que o Dias Toffoli também estava nesse jantar, mas havia ministros também do STJ, havia também parlamentares, havia também outras autoridades do executivo, e que até agora a gente ainda não tem informação de quais são elas, mas a gente sabe que o Moraes, o Toffoli e ministros do STJ estavam lá, tanto que, como eu mencionei no início, o próprio Vorcaro diz para sua esposa: olha, eu estou aqui com todos os ministros do STF e do STJ e euzinho discursando. Então tinha sim muita gente que a gente ainda vai saber descobrir quem são. Por enquanto sabemos do Toffoli e do Moraes, mas segundo também a coluna, esses dois não participaram, até porque o Moraes estava com a mulher, não participaram dessa festa com as tais suicinhas, mas estavam lá e beberam do bom e do melhor, também aproveitaram-se deste hotel e acharam tudo isso absolutamente normal, tudo isso absolutamente republicano, digno de ministros que devem preservar afastamento dos casos que julgam e um grande decoro, uma grande sobriedade. Todas as informações passadas pelo site Metrópolis estão nas mais de 200 páginas
divididas em capítulos que descrevem as relações do ministro Dias Toffoli com o Vorcaro. Então, por isso é que nós tivemos acesso a essas informações. A gente vai saber ainda mais, a gente ainda vai saber de tudo, eu vou contar aqui para vocês. Olha só, embora a matéria do Metrópolis não tenha dito todas as autoridades que participaram dessa festa, desse convescote, que era aquela festa do uísque, que eles degustaram Macallan e tal, e agora a gente tem essas informações também das prostitutas de luxo, embora na matéria do Metrópolis não conste os nomes de todas as autoridades, eu tenho aqui numa matéria do Poder 360 e vou te dizer. Alexandre de Moraes estava lá, Andrei Rodrigues, diretor da PF, Benedito Gonçalves, ministro do STJ, Ciro Soares, advogado de Daniel Vorcaro, o próprio Daniel Vorcaro, Toffoli, ministro do STF, Hugo Mota, presidente da Câmara, Paulo Gonet, procurador-geral. Luiz, boa sorte, Moraes! Gente, o que eu vou mostrar agora para vocês aqui é uma notícia quentíssima. Um passarinho cantou no ouvido de Lula e o presidente virou a chave contra Moraes num piscar de olhos. Eu vou te mostrar agora quem que é esse passarinho e por que ele explica tudo o que aconteceu em Brasília nas últimas 48 horas. Eu tô aqui suado agora, que eu acabei de fazer meus 20 minutos de exercícios diários, que fazem parte dos meus hábitos diários há 3 anos, que incluem um tempo devocional com Deus, leitura, mentoreamento dos filhos. E já que eu tô falando da minha aparência, vou te contar no final por que eu tava azul no último vídeo que eu postei, que foi o que todo mundo comentou e perguntou nos comentários do vídeo. Vamos lá! A coluna da Thaís Oyama no Globo saiu hoje com esta manchete aqui, ó. 3 razões para Lula ter jogado Moraes aos leões. E a bomba mora no finalzinho. Olha aqui comigo, lá no final da coluna que apareceu. Um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais do Master contou ao presidente que mais coisa pesada vem por aí e que não há salvação para a biografia do companheiro Alexandre. Repara nas palavras, altamente informado sobre o andamento das investigações policiais. Isso não é fofoca, é alguém de dentro da Polícia Federal. E quem que manda na Polícia Federal hoje, hein? Por acaso é Andrei Rodrigues, diretor-geral, indicado pelo próprio Lula. Tudo indica que o passarinho canta no 5º andar da Polícia Federal em Brasília. O recado foi direto. Presidente, para de apostar no companheiro Moraes, como você chamou. Essa biografia aí do Moraes já era. Lula ouviu isso e correu para o microfone do ICR Notícias, um veículo de esquerda, e lá chamou Moraes de companheiro Alexandre e 3 fases depois jogou o companheiro aos leões. Disse que quem quer ficar milionário não pode ser ministro da Suprema Corte e que quem enriquece no mandato é porque teve outras coisas para ficar rico. O que será que são essas outras coisas, hein? Você acha que o Lula decidiu de repente ser ético, puxar a orelha do Moraes? Ah, meu amigo, Lula e ética são 2 palavras que não vão juntas, não combinam. Isso foi cálculo gelado. E a Oyama, ela destrincha os 3 motivos. Razão número 1, a opinião pública virou. A pesquisa Quest recente mostra que 49% estão desconfiados do STF contra 43% que confiam. E mais, 66% querem senadores no Senado que apoiam impeachment de ministros. O dado que fez Lula pular da cadeira é que 59% vem à corte como aliada do governo. Ou seja, o povo carimbou o Supremo como um braço do governo, do PT. Colado em Moraes, a conta de 2026 vai sobrar para o presidente Lula. Razão número 2. A postura de Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula pela presidência. A Oyama afirma que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, trata Moraes e Toffoli com uma ponderada distância, para que os ministros do Supremo não produzam algum fato jurídico que leve o TSE a indeferir a candidatura dele à presidência. Com o Flávio totalmente descolado dos dois, se Lula ficar colado no STF por contraste, a população irada com o Supremo vai associar Lula com o escândalo do Master. E tem mais. Ronaldo Caiado meteu a colher. Na segunda-feira, o pré-candidato do PSD disse que o STF tem que cortar na própria carne e afastar os ministros envolvidos no Master. Arrastou o tema para o palanque presidencial e, nas palavras da Oyama, obriga o Flávio a segui-lo ao mesmo tempo que ele força o Lula a se mexer para querer descolar, para não ficar com o mico na mão. Empurrão final. E tem um detalhe irônico, gente. Lula tentou salvar o ministro com um truque retórico. Ele mandou Moraes dizer textualmente: minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz as coisas. Que constrangedor, um ministro mais poderoso do STF aceitando o conselho meia boca de quem? Lula, para explicar os 80 milhões que o Master pagou para a esposa.
Bem que Lula podia fazer a mesma coisa e explicar a riqueza do Lulinha, não é? Tá bom, gente, esse caso é um caso perdido, né? Bom, razão número 3. Foi o aviso que Lula recebeu da Polícia Federal de que a biografia do Moraes não tem salvação, porque vem coisa bem mais pesada por aí. Aí junta tudo e Lula fez a conta. Carregar o caixão de Moraes não compensa mais. E é aqui que a esperança entra. Por trás do cálculo político tem uma mão maior, movendo as peças. A Bíblia diz que o que se faz às escondidas virá à luz. Moraes construiu uma fortaleza achando que era intocável e descobre agora, sozinho, que quando até o aliado fiel larga a mão, é porque a maré virou. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Moraes manda prender dentista que depredou o gabinete de Janja no 8/1. Após perder o terceiro recurso contra sua condenação a 14 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes, o cirurgião dentista Vitório Campos da Silva, 73 anos, teve ordem de detenção expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Usando óculos escuros e uniforme militar, Vitório praticou atos de vandalismo dentro do gabinete da primeira-dama Janja durante o 8 de janeiro. Primeira-dama. A informação consta de relatório da Polícia Federal. Câmeras de segurança e de jornalistas também flagraram o ataque feito por ele e outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em novembro do ano passado, ele foi condenado pela primeira turma do STF a 14 anos de prisão. Ele foi condenado pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático, associação criminosa, dano ao patrimônio e dano ao patrimônio tombado. Vitório perdeu seu terceiro recurso na turma em 27 de março, o que determinou o fim do processo, chamado trânsito em julgado. Em 8 de abril, o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, mandou expedir o mandado de prisão decorrente de condenação definitiva. O mandado estava em aberto para cumprimento até hoje. Ele está em prisão domiciliar desde abril de 2023 e Vitório Campos da Silva vive no Pará. O advogado dele pediu que os 3 anos usando tornozeleiras em casa sejam descontados para cálculo da pena. Na ordem de prisão, Moraes diz que a vara de execuções penais de Marabá deve calcular a pena restante dele. Pessoal, mais uma condenação vinda do Moraes. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante para a gente, ajuda muito na distribuição da notícia. Pessoal, deixem o seu like, ative o sininho das notificações e clique no botão de hypar. Valeu!